O jornalismo da Rede Mar Azul segue acompanhando alguns casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, assim como algumas situações de assédio sexual que, infelizmente, são muito recorrentes aqui em nossa região. Por isso, nós conversamos com a psicóloga Kesiane Rosa, que nos explica um pouco como identificar uma criança que está sendo vítima do abuso sexual através dos comportamentos da vítima. É necessário prestar bem atenção no comportamento da criança ou do adolescente, enfim, através do comportamento em si, do cotidiano. Então, a criança ela pode apresentar alterações, como isolamento, falta de apetite, algum outro comportamento que não seja natural da criança no dia a dia, já é um alerta sim para os responsáveis. A escola é de suma importância nessa investigação, nesse processo de averiguar. Se a criança ela já começou a apresentar alterações comportamentais escolares, seja ela no aprendizagem, no cotidiano da própria sala de aula com os colegas, no convívio escolar, a professora ou o responsável que está ali no momento verificou, já é necessário fazer a primeira abordagem, né, acolher essa criança, verificar, porque a escola é a extensão da casa, então é como se fosse a segunda casa da criança, ali ela percebe, ela consegue confiar, né, nos tutores ali presenciais, seja ele professor ou auxiliar, né, da sala, enfim. E tratando do assédio sexual, a psicóloga também ressalta que as questões psicológicas ou traumas adquiridos pelas vítimas se assemelham muito às pessoas que sofreram o abuso sexual. Nesse requisito, o que acontece? Os danos podem ser parecidos, né? Então, estamos falando do assédio, tanto ele na parte infantil quanto na parte adulta, na área do trabalho, enfim. Tem que se prestar bem atenção. A pessoa que ela está sofrendo esse processo, ela vai evidenciar de alguma forma. Então, por exemplo, ela pode tentar se isolar em alguns períodos, ela pode ficar com períodos de irritabilidade ou períodos depressivos, de isolamento mesmo social. Então, essas questões devem se prestar bastante atenção. Não quer dizer que há o mesmo peso modulado para os dois, mas são parecidos sim. A psicóloga também nos explica como uma vítima do abuso sexual lida com este grande trauma ao longo de toda a sua vida. Estamos falando de base comportamental. Uma vez que eu passo por um processo de pós-traumático, com certeza, né, os danos psicológicos, físicos, emocionais são muito grandes. Então, a gente sempre orienta de qual forma a pessoa que ela está sobre esse episódio, sobre esse cenário, buscar ajuda de profissionais qualificados da área para que possa sanar e suprir aí as suas necessidades diante desse pós-traumático e vier a superar todos os processos sem causar mais danos ainda. Então, se eu estou sobre esse processo e eu busco ajuda de um profissional que não seja qualificado, o meu pós-traumático pode ser até irreversível diante do processo. Rede Mar Azul informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.